O programa Municipalismo em Ação começa agora com os seguintes destaques. A MM completa 30 anos e se consolida com os avanços na prestação de serviços. Caixa Econômica Federal propõe cooperação técnica para convênios com os municípios. Prefeitos cobram restos a pagar do governo federal. Ministério da Previdência debate com prefeitos formas de investimentos dos recursos previdenciários municipais. E ainda, conheça as belezas turísticas e históricas de Cáceres. A Associação Mato Grossense dos Municípios comemorou 30 anos de fundação. A entidade foi criada no dia 4 de maio de 1983 e se consolidou com muitos avanços na prestação de serviços que contribuíram com o desenvolvimento de todas as regiões. O fortalecimento do movimento municipalista, a conquista de vários benefícios para os municípios, a consolidação da atuação política e o aperfeiçoamento da prestação de serviços técnicos são alguns dos avanços conquistados pela MM ao longo de 3 décadas de existência. A entidade foi fundada com o objetivo de congregar e defender os interesses dos municípios, liderar as lutas municipalistas, fazendo a interlocução junto aos poderes constituídos. Ela atua na defesa institucional com ações pautadas na administração e mantém parcerias com a Assembleia Legislativa, Governo do Estado, Tribunal de Contas e outros órgãos. A prestação de serviço é uma das prioridades, oferecendo aos municípios apoio e assessoria nas áreas técnica, administrativa, comunicação, jurídica, contábil, além de promover capacitações e elaborar planos, programas e projetos de desenvolvimento para os municípios. Tradicionalmente, a entidade promove eventos como o Encontro de Prefeitos de Mato Grosso e também mobiliza os prefeitos para a Marcha a Brasília em defesa dos municípios. A MM lidera os gestores em mobilizações junto ao governo federal e Congresso Nacional pela aprovação de projetos que beneficiam as populações dos municípios. A instituição consolidou a sua credibilidade nos últimos anos e é reconhecida como uma das principais entidades municipalistas do país. A Caixa Econômica Federal e a MM promovem mais uma etapa de cooperação técnica para a realização de convênios com as prefeituras. O objetivo é destinar créditos consignados para os servidores municipais. A reunião aconteceu no Escritório Regional da Caixa Econômica em Cuiabá. Um dos objetivos era propor uma cooperação entre a Associação Mato Grossense dos Municípios e o banco para a realização de convênios com as prefeituras. As parcerias devem propiciar benefícios para os servidores municipais, tais como linhas de crédito para habitação, reformas e crédito consignado. Existe também a possibilidade de que os serviços sejam ofertados com contrapartidas das prefeituras. Outra possibilidade seria a expansão das parcerias para a qualificação técnica dos gestores municipais. Segundo o superintendente regional da Caixa, Carlos Alberto Pereira, o atendimento aos servidores públicos é uma constante preocupação do banco. Estamos discutindo ampliar essa relação, essa parceria que tem sido muito importante para o Estado e para os municípios e devemos implementar. Estamos submetendo, a partir da prorrogação da própria MM, alguns itens de um acordo que venham contemplar as prefeituras, tanto no que se refere à cooperação técnica, como também obras e ações voltadas para as prefeituras e para, sobretudo, os servidores. A AMM foi escolhida para realizar o intermédio entre banco e municípios devido à legitimidade e eficiência com que atua no Estado. O presidente da associação, Valdecir Luiz Colli, o Chiquinho, afirmou que irá analisar a proposta da Caixa para depois retomar as discussões sobre a proposta. A gente vai, com profundeza, conversar com alguns municípios e na própria instituição, na própria MM, fazer um levantamento e aí logo em seguida a gente vai reunir novamente com a Caixa Econômica para ver se a gente cria essa parceria, a MM, Caixa Econômica, viabilizando os municípios para que os funcionários tenham acesso melhor ao crédito imobiliário. Chiquinho aproveitou a ocasião para revelar que pretende instalar na AMM um sistema de capacitação via videoconferência. De acordo com o presidente, dessa forma será possível alcançar um maior número de prefeituras sem custo de deslocamentos até a sede da associação. Nós temos exemplos aí de municípios como no Rio de Janeiro, como em Minas Gerais, onde isso já está acontecendo, e aí a videoconferência ela traz com que o
o município esteja diretamente no dia a dia ligado à entidade, na área jurídica, na área contábil, na área de projetos e na área de qualificação. O governo do estado entregou novos equipamentos para os municípios de várias regiões. O evento marcou também a comemoração do aniversário de Mato Grosso. A comemoração dos 265 anos de Mato Grosso teve início em solenidade na Praça das Bandeiras, em Cuiabá. Como parte da programação, o governo do estado entregou equipamentos agrícolas aos municípios do interior. É uma tradição aniversário dos municípios. E o aniversário do estado vem no governo Sival Barbosa, tendo o destaque que merece pela história de Mato Grosso no cenário nacional. Além das entregas de hoje, nós temos 2 projetos já em fase final no BNDES, que trará oportunidade de mais recursos para a agricultura familiar em todos os municípios do nosso estado. Nós vamos atender até final do ano 60 municípios com patrulha e com vários outros materiais para a agricultura familiar, como sementes, calcário, ensiladeiras, resfriadores, ou seja, para que nós possamos fortalecer a agricultura familiar. O investimento é mais uma conquista para os pequenos produtores. Com certeza, esses equipamentos, as patrulhas vão atender principalmente os pequenos produtores e os assentamentos, e também os veículos que vão atender os consórcios de Mato Grosso. Também foram repassadas novas viaturas para a segurança de fronteira, além de 15 veículos para as superintendências de desenvolvimento regional e 20 caminhonetes para o INDEA. Através de portaria, o governo repassou aos municípios cerca de 19 milhões referentes aos atrasos da saúde. Os prefeitos ainda terão que negociar o restante do parcelamento desses recursos. Foram repassados pelo governo do estado 19 milhões e 255 mil aos municípios. O montante é referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2013. Abril foi empenhado e deve ser pago neste mês pela Secretaria de Saúde. Conforme o entendimento entre prefeitos e o secretário, ainda faltam 23 milhões, que serão pagos no segundo semestre deste ano. A dívida do estado com os municípios referentes ao ano passado acumula cerca de 46 milhões, não incluindo as cidades de Cuiabá e Várzea Grande. O acordo foi fechado em março, depois de várias reuniões entre o presidente da MM, Valdecir Luiz Colli, o Chiquinho, o secretário de Saúde, Mauri Rodrigues de Lima, prefeitos e presidentes de consórcios intermunicipais de saúde. A negociação estabeleceu que os primeiros meses de 2013 fossem repassados de acordo com a Lei 9.870, que dispõe sobre o percentual de repasse de recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde. Os prefeitos são unânimes em afirmar que o atraso no repasse compromete o atendimento à população. Os municípios enfrentam dificuldades para atender a demanda. A questão da saúde hoje, cada vez mais, a saúde requer mais investimento. Peixoto de Azevedo está investindo 37,6% da sua receita corrente líquida em saúde. Isso é um valor que compromete a administração. Representantes do Ministério da Previdência realizaram uma audiência pública na MM. Eles discutiram modelos de investimentos para os municípios que já têm regimes próprios de previdência. O evento é uma parceria da MM com o Ministério da Previdência Social. Ele deu continuidade às discussões levantadas em palestra no início do mês de abril. O intuito é de esclarecer e fomentar a criação de parcerias em grupos de investimentos que também contribuam para o desenvolvimento do Estado. O presidente da MM, Valdecir Luiz Colli, Chiquinho, foi representado pelo superintendente da casa, Darcy Lovato. Darcy explicou que nos últimos anos a associação se tornou um espaço para o debate sobre as questões municipalistas e por isso tem o interesse de dar continuidade às discussões. A MM, nós temos já o nosso consórcio MM Prev, né, que trabalha no apoio à gestão desse regime próprio. E nós estamos, o objetivo hoje é ouvir o Ministério, né? E nós estamos então aqui para ouvir essas novas formas de investimento, para que a gente possa levar essas informações aos prefeitos para poder diversificar e melhorar esse rendimento desses recursos aplicados nesses regimes próprios. O secretário de Política de Previdência Social, Leonardo Rolim, conduziu a audiência e elogiou a iniciativa da MM em capacitar os gestores municipais. O secretário considera ser uma ação inovadora e pioneira no país. Segundo ele, é uma prerrogativa do governo federal trabalhar em conjunto para melhorar os investimentos das RPPS.
Rolim explicou que em 2012 houve um aumento considerável na capitalização realizada pelos regimes, cerca de 1,2 bilhões apenas em Mato Grosso. Entretanto, com a recente redução das taxas de juros, tornou-se inviável atingir as metas com um único modelo de investimento. O consultor de orçamentos defende a diversificação dos fundos, com possibilidades de investimentos em produtos específicos que atendam às demandas da região com rentabilidade e risco controlado. Para isso, é necessário que os bancos públicos passem a desenvolver produtos para as RPPS, ao invés de oferecer produtos de prateleiras. Nós estamos, juntamente com Caixa Econômica, Banco do Brasil e BRB, desenvolvendo projetos estruturados de fundos que venham a aplicar em investimentos locais. Para dar continuidade ao trabalho de apoio aos municípios, as equipes técnicas do Ministério da Previdência e da AMM devem se reunir com as prefeituras em grupos menores para discutir produtos específicos. O município de Novo Horizonte do Norte é um dos 101 municípios mato-grossenses que possuem regimes próprios de previdência. O prefeito João Antônio de Oliveira espera que essas ações permitam o desenvolvimento de investimentos mais rentáveis para a região. Investimentos são capitalização, aplicação do recurso do Fundo Municipal de Previdência, conforme as orientações já passadas pelas instituições, que é o Banco do Brasil, Caixa Econômica, de uma forma que venha trazer um rendimento maior para que esse fundo possa crescer a cada dia, para que tenha assim a sua subsistência garantida no dia a dia para o associado, para o contribuinte. A nossa entrevista de hoje é com o prefeito de Santa Cruz do Xingu, Marcos de Sá Fernandes da Silva. Ele vai falar sobre a mobilização pela transparência na demarcação de terras indígenas. Prefeito, o senhor veio pedir o apoio da Associação Mato Grossense dos Municípios, que é a sua casa, numa luta em que vários municípios do estado de Mato Grosso estão para dar uma freada nas demarcações que a FUNAI anda fazendo no estado de Mato Grosso e em outros estados da federação. Inclusive, um deles, o Paraná, conseguiu a suspensão dessas demarcações através da ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República. O que o senhor espera da AMM e do governo do estado? Primeiro, nós políticos, os agricultores, os brancos, ninguém com quem eu conversei até hoje é contra demarcações de reservas indígenas. O que a gente quer é que essas demarcações sejam feitas de forma justa e com direito à defesa. Hoje a FUNAI notifica e a FUNAI julga. Ela está com um excesso de poder e ela é um órgão interessado no assunto e a gente tem que ouvir todos os setores da sociedade. A ajuda da AMM é muito importante porque esse projeto que a gente está lutando para que aconteça, que é a PEC 215, é um projeto municipalista. O que é essa PEC 215, prefeito? A PEC 215 é um projeto de emenda constitucional no qual transfere o poder de decisão de demarcação das reservas indígenas para o Congresso, que é um órgão democrático que representa todas as classes, todas as entidades do país. Hoje está concentrado na mão da FUNAI. Hoje está concentrada na mão da FUNAI. Eu vou citar, por exemplo, que, infelizmente, alguns setores da FUNAI, ela acaba agindo de má fé, infelizmente. Vou citar o caso de Santa Cruz do Xingu. De acordo com o decreto assinado pelo Fernando Henrique Cardoso em 98, deu o poder para a FUNAI, lá diz que é facultado a FUNAI a fornecer informações para os entes federados envolvidos, E teve aquela experiência com a Serra Raposa do Sol em Roraima, no qual teve vários conflitos, baseado naquilo, para prevenir novos conflitos. O ministro da Justiça atual, ele assinou uma portaria no qual normatiza o modelo de estudo. A partir do momento que constituir o corpo técnico para estudo de uma área para demarcação de terra indígena, a FUNAI tem 5 dias úteis para avisar por AR os entes federados. E no meu município foi constituído um corpo técnico em 2012, dia 20 de setembro de 2012. E eles visitaram o nosso município, um grupo, um carro da FUNAI com índios
e com brancos, visitou o nosso município e andou nas nossas áreas rurais lá. Depois disso, eu estive com o ministro da Justiça, relatei para ele o fato que eles estavam lá, que até hoje, Calil, eles têm 5 dias úteis para nos informar que existe o estudo em Santa Cruz do Xingu e até hoje eu não fui comunicado. Para esclarecer, então, a FUNAI, até a publicação dessa portaria, ela poderia chegar em qualquer município do Brasil, escolher uma área e demarcar essa área como área indígena sem precisar informar a ninguém. Exatamente. A partir dessa portaria, ela passa a ter a obrigação e o dever de informar todos os envolvidos de que vai ser feito um estudo, né, para demarcação em tal área. É isso. E ela não está respeitando essa portaria. Não está respeitando a portaria. Está desrespeitando a portaria assinada pelo próprio ministro atual. Né? Então, eu estive falando isso para ele. O que a gente quer? A gente quer justiça. A gente quer uma coisa justa. O governo federal deve aos municípios de Mato Grosso mais de 90 milhões. Os recursos são referentes a contratos e convênios com diversos ministérios. O governo federal deve aos municípios recursos referentes a contratos de repasses através da Caixa Econômica Federal. São convênios relacionados à construção de casas populares, centros de eventos, esporte e lazer, iluminação pública, pavimentação de vias urbanas, entre outros. Os recursos foram aprovados e ainda não foram liberados desde 2009. O atraso na liberação do dinheiro está inviabilizando investimentos em setores básicos da administração municipal e representa uma grande dificuldade para os novos gestores, que assumiram em janeiro deste ano. Além da Caixa Econômica, há pendências em convênios diretos do governo federal por meio dos ministérios. Entre as pendências estão os convênios com o INCRA para projetos de recuperação de estradas para acessos aos assentamentos e também construção de pontes, convênios com o Ministério da Agricultura para desenvolvimento econômico, especialmente as agroindústrias, aquisição de máquinas e equipamentos, além de convênios com a FUNASA para liberação de recursos para o abastecimento de água, pavimentação urbana e resíduos sólidos. Os prefeitos ressaltam as dificuldades nos municípios. Nós temos um grave problema de água em casa, a falta d'água, precisamos resolver. A falta de esgoto, né, sanitário, agora com a lei de resíduos sólidos, também de saneamento, então temos esse problema do lixão. O problema, né, dos buracos, Cáceres tem um lençol freático muito alto em função de ser o Pantanal, então qualquer chuva estraga muito o asfalto. Confira agora os eventos programados na agenda dos municípios. No dia 14 de maio, a Assembleia Legislativa vai sediar uma audiência pública para debater o Programa Nacional de Educação no Campo. A MM será parceira na realização do evento. Ainda no dia 14 de maio será realizado o lançamento do Prêmio Unicef 2013. A programação será no período matutino no auditório da MM. De 15 a 17 de maio será realizada no auditório da MM uma formação para gerentes municipais de convênio. A organização é da Caixa Econômica Federal. E hoje vamos mostrar o potencial turístico e econômico de Cáceres, localizada na região oeste do estado. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais da Princesinha do Paraguai. Cáceres, com sua economia crescente e opções de turismo que mais se destacam no estado. Cáceres está situada a oeste de Mato Grosso, distante 200 quilômetros da capital Cuiabá, próxima à fronteira com a Bolívia. A principal via terrestre é a BR-070, que além de Cáceres, liga todo o oeste do estado. A cidade é considerada a Princesinha do Paraguai, que tem o rio como principal afluente. Segundo o último censo do IBGE, a cidade tem uma população de 86.805 habitantes. A vila de São Luís de Cáceres foi fundada em 6 de outubro de 1778, com o nome de Vila Maria do Paraguai, em homenagem à rainha reinante de Portugal. No início, o povoado de Cáceres não passava de uma aldeia, centrada em torno da igrejinha de São Luís de França. Os historiadores contam que em meados do século passado, Vila Maria do Paraguai experimentou algum progresso graças à abertura da navegação fluvial. As razões para a fundação do povoado foram a necessidade de defesa e incremento da fronteira,
A comunicação entre Vila Bela da Santíssima Trindade e Cuiabá e pelo Rio Paraguai com abundantes recursos hídricos. Em 1874, foi elevada a cidade com o nome de São Luís de Cáceres. Em 1938, passou a ser chamada somente de Cáceres. A partir de 1950, as mudanças passaram a ser mais rápidas. No início dos anos 60, foi construída a Ponte Marechal Rondon sobre o Rio Paraguai, que facilitou a expansão em direção ao noroeste do estado. Cáceres se destaca no turismo histórico e esportivo. Encontra-se situada numa das regiões mais privilegiadas do Pantanal mato-grossense, visto que ostenta uma das maiores potencialidades turísticas do estado, ou seja, a grandiosidade e a beleza do Rio Paraguai e seus afluentes. Venha conhecer Cáceres e desfrutar da melhor pescaria do mundo. Termina aqui mais um programa Municipalismo em Ação. Fiquem com Deus e até a próxima edição.